aí, galera? Chef Noob de hoje tá um pouco complicado, cara. Tá um pouco mais avançado. A gente subiu de level aqui no negócio e vou mostrar pra vocês uma receita muito gostosa, que é pão de cebola. Pão de cebola? É, pão de cebola. Pão com cebola na massa, que fica muito gostoso, muito cheiroso e dá uma água na boca. Então vou mostrar pra vocês quais são nossos ingredientes de hoje. 770 gramas de farinha, 8 gramas de sal, 31 gramas de açúcar, 193 ml de leite. 193? Cara, você pode pôr 200. É que essa receita é diferenciada. 22 gramas de fermento, 3 cebolas pequenas, pesando ali mais ou menos uns 75, sei lá quanto, uns 275 gramas, 2 ovos, 62 ml de óleo. Então, é basicamente isso de ingredientes que a gente tem. 62 ml, velho. Cara, eu sou um cara muito preciso. Aqui essa é uma receita para 11 pessoas. 11? É. Quem chama 11 pessoas? Eu chamei 11 pessoas e eu fiz essa receita. Então, se você fizer as contas, ela vai ser mais redonda se for para 20. Então, mas faz para 11. É um número legal de pessoas que você pode chamar para fazer essa receita. Mas vamos fazer o pão. Vamos fazer o pão. Seguinte. Como que começa a fazer um pão de cebola? Como começa a fazer qualquer pão? Você começa fazendo o fermento. Então a gente pegou um fermento biológico fresco. É esse negócio muito louco aqui que você consegue em padarias. É um pouco mais fácil de conseguir na padaria. E ele é uma parada viva, então você tem que fazer uma mistura muito louca com ela. Então a gente vai fazer uma parte muito química agora. A gente vai fazer... Você vai sentir o cara do Breaking Bad quando você fizer isso. Você vai pegar 2 colheres de açúcar, desse seu açúcar que você já separou, coloca em cima. Mais um pouquinho. Coloca em cima. Mostra aqui. Ó como ficou. Não mudou nada, certo? Certo. Você vai começar a mexer, o açúcar vai fazer uma reação química no fermento que ele vai virar um líquido. Duvido. Você fala, não é possível, esse fermento está totalmente sólido e o açúcar também está totalmente sólido. Então você começa a mexer. Daí você mexe. Calma, cara, você está muito apressado, cara. Você tem que ser um cara paciente na vida. As coisas boas acontecem naturalmente. Você não quer ver ninguém chorar. Com amor, né? Com amor. Olha só, tá virando uma pasta. Duvido. Tá virando uma pasta grudenta. Agora você tá mexendo mais. E, cara, você viu, só coloquei açúcar e fermento. E de repente... Cataplum. Cataplum, está líquido. Esse processo que a gente tá fazendo agora, ele chama esponja. Porque você vai fazer um fermento, você vai preparar esse fermento, a gente vai adicionar leite morno, que eu já dei uma esquentadinha no leite, deve estar frio já. O que é? Fermento. E um pouquinho de farinha só para ele dar um ponto de uma pasta mais ou menos. Então, saca só, vamos colocar um pouquinho de leite. Eu vou fazer sujeira agora porque esse pote não é propício para o leite. Então, coloca um pouquinho de leite. Ó, não fiz sujeira. Genial. Coloca um pouquinho de farinha. Com a mão aqui a farinha. Um pouquinho, cegado. Tira o resto da mão. E mexe até virar um ponto de massa, assim, meio de pastoso. Vamos mexer um pouco mais. Mexe. Cara, é o cheiro do fermento. Não reclama, cara. Esse aqui é o cheiro da culinária. Por exemplo, cebola. Você gosta de cheiro de cebola? Eu gosto. Crua? Não, dá vontade de chorar. Então, cara, aqui tá cru ainda. Então, ainda... Você viu que tá muito líquido ainda, né? Sai daqui, pote de coisa. Põe um pouquinho mais de farinha até ficar um pouquinho mais grosso. Até ele atingir aquela coisinha meio pastosa, assim, sabe? Então, ó, vamos ver como ficou aqui. Eu acho que eu pus até demais agora. É, isso aí que eu queria. Ficou pastoso? Ficou pastoso. Tá vendo? Tá vendo, Arthur? Tá bem pastoso? Daí você pega essa parada pastosa. Mãe, pega o pão duro pra mim. Deixa o negócio bem pastoso. E você vai precisar de auxílio de um pão duro, que é esse negócio aqui. Por que pão duro? Porque ele não deixa nada sobrar no fundo. Então, beleza. Você coloca tudo numa vasilha maior, porque é fermento. Fermento é uma parada viva. Então ele pode crescer ou não nesse estágio agora.
É bem preciso, né? É bem preciso, ele pode crescer ou não. Então, vamos pegar o pão duro para raspar isso aqui direitinho. Deixar bonito. Você vai separar isso aqui e deixar ele em um ambiente saudável. Você vai deixar, ó, ficou essa pastinha aqui, ó. Só isso? Só isso aqui. Então você vai fazer o quê? Pega um plastiquinho, alguma coisa, cobre ele, ó. Deixa ele coberto, bonitinho, sossegado. Não tá muito certo, né? Deixa eu abrir. Isso aqui. E eu sou péssimo para abrir sacola, cara. Tá bom assim, Thiago? Deixa eu dar uma... Tá, deixa aqui em cima. Meu assistente vai cobrir pra mim. E deixa isso aqui separado por alguns momentos. Então, deixa ele lá quietinho no canto dele e ele vai ficar sossegado. Pode pôr dentro do forno desligado mesmo, normal. Beleza, próximo passo, fazer a parte dos líquidos, que será o quê? Primeiro você pega a cebola, as 3 cebolas que a gente separou, corta ela no meio, sossegado, tira uns pedacinhos aqui, ó. Não precisa ser muito detalhista aqui não. Você vai colocar no liquidificador? Vou, mas é melhor cortar em pedaços menores. Assim tá bom. Porque se colocar muito grande, pode não bater direito, então você já sabe. Velho, o liquidificador destrói tudo. Nem tudo, cara, nem tudo. Esses dias eu fui fazer uma maionese, deu tudo errado no liquidificador. Fiquei meio chateado. Fiquei traumatizado com o liquidificador. Mas daí você corta aqui direitinho. As 3 cebolas, né? Pequenas. Para dar mais ou menos 275 gramas que eu falei. Corta. Ah, já pode jogar lá dentro. Joga lá dentro a cebola. Eu sou ruim nessa parte também. De acertar as coisas. Aí, ó, caiu uma. É a parte mais difícil mesmo. É sério, é mó difícil acertar a mira. Você tem que conseguir inclinar a faca certinho. E corta aqui um pouquinho do alho, ó. Só para dar um migué. Só para ele ficar mais fácil de triturar. E joga lá também. Ah, deve ser tão difícil triturar o alho pro liquidificador. Cara, você não tem as manhas da delicadeza culinária, velho. Ó, beleza. O que mais que vai nesse liquidificador? O resto do leite. Pode pôr todo o leite ali da receita. Põe o resto do óleo, que a gente ainda não usou. O resto do óleo, todo o óleo, né? Todo o óleo. E o açúcar. O resto do açúcar. É pão doce? Não, cara, foi só um pouquinho de açúcar. Pão de cebola. Então, beleza. Isso a gente já usou. Isso a gente já usou. E agora, aqui estão os líquidos. E você acrescenta um dos ovos. Então, você viu que eu deixei 2 ovos em potes separados. O segundo ovo vai ser... 2 ovos? Não, é um ovo dentro da massa. O outro ovo vai ser só pra gente pincelar o pão no final, quando ele estiver pronto. Certo? Então tá um ovo aqui dentro da massa. Isso aqui, hora de bater. Agora é aquela hora que o editor coloca um axé, enquanto a gente ouve os barulhos do liquidificador. Então vamos bater o negócio aqui. Tá pronto! Não tô fazendo música nenhuma, tava dançando sem música. Tenho certeza que o editor foi bem parceiro nessa hora. Então, temos aqui a nossa base principal do nosso pão de cebola. Ficou um negócio totalmente batido que vai arder muito o olho na hora de bater porque tem cebola batida. Então a gente acrescenta ele aqui. Oh, vitamina. Quer tomar essa vitamina, Arthur? Jamais. Tem certeza? Certeza. E agora começamos a sujeira. Então, tá, o nosso fermento ele tá crescendo. O ideal é que ele cresça ali uns 20 minutos, mais ou menos, até ele ficar bonito. Enquanto isso, a gente tem um tempo para deixar essa massa aqui, esse líquido, na real, numa massa igual massa de bolo. O que é uma massa de bolo, Arthur?
É uma massa fofinha que dá pra você ficar brincando. Não, é uma massa totalmente líquida. Ah, é? É, totalmente líquida. Então, enquanto isso, a gente vai colocando farinha e mexendo. Ah, detalhe, o sal você pode pôr na farinha. Ah, importante, né? Porque não é um pão doce. Não é um pão doce. Então você já pode pôr todo o sal na farinha e dar aquela misturedes ali nele, sossegado. E vai mexendo nessa farinha aqui, ó. Eu já tinha esquecido de falar do sal, imagina. Aqui, cara, vai demorar um pouquinho até a gente chegar naquele ponto essencial da massa de bolo. Então você vai mexendo, mexendo, mexendo e vai mexendo. E pode ir tranquilamente por quanto tempo você quiser. A gente vai demorar um pouco para acertar esse ponto aqui ainda. É bom de estar fazendo com colher de pau, cara, que a primeira vez que eu fiz na mão e nunca saiu. Eu acho que tem até hoje massa de pão no meu dedo, cara. Porque, Colher de pau não é aquele negócio que não é higiênico. cara, é aquele negócio daquele sabor da cozinha tradicional, entendeu? O sabor vem da colher de pau. Então você fala, ah, não. As coisas que você cozinhou com ela na vida. Isso. É igual o óleo de fritura, cara. Você vai fritar aquela batata frita com o óleo do bacon, vai ficar aquela batata meio gourmet, sabe? É assim que funciona o segredo da culinária. Galera, a gente voltou de uma pequena espera, onde a gente esperou o fermento dar uma pequena crescida. Ó, ele cresceu bem pouquinho, não cresceu muito. Geralmente ele pode crescer bastante ou isso mesmo, dependendo da temperatura, várias outras coisas. Então não tem problema, a gente esperou mais ou menos uns 20 minutos e agora a gente vai continuar a receita. A gente vai acrescentar esse fermento na nossa massa que está num ponto meio que de bolo, né? Tá bem líquida. E beleza, vamos colocar pra cá. Então você pega, puxa tudo aqui, ó. Você vê que ela tá meio Despedaçando. aerada, ó. Que ele deu uma crescida. Acrescenta tudo, Tem um mosquito. tira os mosquitos da frente e continua a receita. Sai aqui, espátula e mexe. Mexe mais. Então vai mexendo bastante, sossegado. E agora é aquele momento que a gente vai acrescentar farinha, cara, até o anoitecer. Então a gente tem que esperar o negócio ficar num ponto que ele vai parar de desgrudar, parar de grudar da bacia aqui. Então ele vai virar um ponto de massa de pão a partir de agora, né? Então eu tô falando mais ou menos pra vocês quais são os pontos, tipo, a massa de bolo como que é? É um negócio totalmente líquido e a massa de pão ele não vai grudar mais nos cantos. Então aqui vai ficar duro, cara, vai ficar bem pesado. Você vai lembrar daquela cena da sua avó com uma bacia embaixo do braço mexendo com a colher de pau. Essa cena vai vir na sua cabeça e você vai falar, putz, cara, minha avó era forte. E vai mexendo bastante. Aqui, cara, você vai ir colocando até o ponto que vai dar certo e você vai perceber que vai sobrar farinha, um pouco de farinha aqui ainda. Então é esse ponto que a gente quer, é um ponto que pare de desgrudar e que sobre farinha, porque a gente tem outro processo pela frente ainda. Terminando aquele processo onde estava tudo mole, eu fui acrescentando farinha, mexendo com a colher de pau, eu acrescentei mais farinha até um ponto que ele ficasse assim, ó, sem grudar tanto na bacia, tá vendo? Daí eu deixei ele descansar, ele já descansou 15 minutos e já tá pronta, porque daí ela descansa, dá uma crescida, não vai crescer muita coisa, é normal. E ela já tá pronta para você começar a sovar. O que é sovar? Você vira ela aqui, ó, sai massa. Aí, saiu tudo, bonitinho, sobrou um pouquinho, mas não é quase nada. E agora você vai transformar ela na massa no ponto certo. Ó, sobrou bem pouquinho de farinha, então você vai acrescentando a farinha, joga a farinha na mão, porque não pode grudar na sua mão, joga a farinha no lugar onde você vai trabalhar aqui, pra a massa não grudar tanto ali. Tá vendo que eu já fiz cagada de ter deixado grudar, né? Mas não tem problema. Joga mais farinha e vai sovando. O que é o sovar, galera? Você vai fazer com que a massa não grude. Então, ó, assim quando tá com farinha sem mexer, ela não gruda nada, ó, não fica na minha mão nem nada. Você tem que fazer ela inteira ficar assim, porque a parte de dentro dela ainda tá desse jeito. Então a técnica é muito simples. Espalha a farinha aqui do jeito que eu falei e você pega a massa, dobra ela e joga pelo seu corpo em cima. Então você vai fazendo assim, ó, sossegadamente. Fala, nossa, minha avó também fazia essa coisa aí, deve ser muito difícil. Não, cansa um pouco, mas é de boa. Então você vai misturando a massa desse jeito. Então, ó, quando você vê que está começando a grudar na sua mão, você pega mais farinha, joga ali, joga embaixo, joga ela em cima assim, ó, e faz com que ela misture tudo. Então seu objetivo agora é
mexer na massa dela, ficar totalmente homogênea e acabar o restinho de farinha que sobrou aqui da sua mistura. Aquela quantidade de farinha que eu falei para vocês é o básico da receita. Daí quando você estiver sovando, pode ser que ela continue grudando muito. Se ela grudar muito, você pega um pouquinho mais de farinha, além da receita, e você dá uma jogadinha, joga um pouco aqui embaixo, mexe mais na massa e tal, para você atingir esse ponto que ela não grude na mesa que você estiver fazendo. E ó, você faz uma paradinha assim, ó, faz uma bolinha, alisa a parte de cima dela, ó, e joga. Daí você dá uma dedada e ela tem que ir voltando. Se ela voltar direitinho assim, ó, quer dizer que tá boa a massa. Tá voltando bem. Então agora a gente vai fazer as porções. Você pega sua balança. Essa aqui não é a mais precisa das balanças. Você liga com a paradinha em cima, você já aperta o tare lá, para ele ficar zerado. Essa balança tá doidona. Zerou? Quase. Filé, zerou. Ainda não, mas beleza. Daí você pesa, vê ali, deu 1,395, quase 1,400 de pão. Então você pega essa quantia e divide pela quantidade de pães que você achar que quer fazer. Se a gente dividir, eu não sei quanto vai dar, mas eu quero fazer pães de 120 gramas, que vai ser um pãozinho grandinho assim, tamanho de um pão de hambúrguer. Então a gente vai fazer isso aqui e quantos pães der, beleza, tranquilo. Então a gente já começa a fazer assim, pega a massa, tira uma bolinha e joga. Opa, tem que tirar o zero agora. Tá no zero e joga ali. Deu 148, deixa eu tirar um pedacinho. 135. Vou mostrar para vocês o processo de enrolar o pão, que é complicadinho até. 100 não sei quanto. 120. 119, 120, beleza. A partir desse momento você separa e vai fazendo todas as bolinhas e seu assistente, seu ajudante vai fazer isso aqui por você. Pega o pão, enrola ele bastante. Daí você faz assim, ó, faz como se fosse sei lá, um chiclete, uma bola de chiclete. Você pressiona aqui, ó, pra ele ficar liso a parte de cima. Ficou tudo liso, pra não ter nenhuma dobra na parte de cima, certo? Daí embaixo, ó, ficou todas as dobras. Daí você aperta a parte de baixo e vai girando. Então você gira e vai apertando a parte de baixo, ó, pra parte de cima sempre ficar lisa. Daí tá ficando tudo a parte dobrada pra baixo. Daí você vai apertando. E ó, ficou só um cotoquinho embaixo, dá um tapinha e em cima tá liso. Então você separa. Cadê as formas? Daí você já vai colocando na forma. E isso aqui, depois que você fizer todas as bolinhas, você coloca na forma aqui, ó. Tá bonitinha a bolinha. Joga uma farinha embaixo para não dar aquela grudada, sossegado. Só pra dar um migué. Pera aí, deixa eu tirar a farinha da mão. Beleza. Minha mãe vai adorar essa cozinha cheia de farinha no chão. Daí você pega a bolinha que você fez e joga ali na forma. Então repita o processo até acabar a massa. Beleza? Daí essa massa aqui a gente vai deixar descansar por mais 30, 40 minutos mais ou menos. Eu acho que uns 30 minutos tá bom, porque ela já vai dar uma crescida. Quando der essa crescida, vai ficar perfeita pra gente colocar pra assar. Bom, depois de fazer todas as bolinhas que derem lá e sobrar a massa, faz uma bolinha menor e tal, você põe todos na forma normal, do jeito que vão estar, e deixa dentro do forno, sem o forno tá ligado, deixa descansando ali por uns 30, 40 minutos mais ou menos. Deixa tranquilo ali, vai ficar um tempinho, sossegado, ele vai dar uma crescida e olha só, o meu cresceu bastante, cara. Mesmo que ele não cresça tanto nesse estágio, quando você for assar ele vai crescer o resto que precisa. Então não precisa ficar assustado se ele não crescer muito. Hoje ele cresceu bastante, daí antes de você pôr dentro do forno, eu já deixei o forno dando uma aquecidinha de leve aqui, e você dá uma pincelada de ovo. Pega ovo mesmo, normal, o segundo ovo que eu falei pra vocês, que eu não usei dentro da receita, é esse ovo aqui. Você pincela o ovo nele, para ele dar uma dourada por fora, vai ficar bonitão por fora. Com aquele aspecto bem dourado mesmo. Então dá aquela caprichada no ovo em cima, sossegado. Se quiser você pode pôr queijo ralado em cima, pode pôr gergelim, pode pôr o que você quiser aqui nesse ovo. Ele vai grudar e vai ficar bonito. Então, fechou. Saca só que bonito. Tá bonito demais, né? Então vamos pôr pra assar, cara. Eu nem esquentei muito o forno, só tá meio
meio úmidozinho. E que está olhando lá embaixo tem uma bacia com água, uma forma com água. Por que isso, Thiago? Pelo seguinte, para ele gerar um pouco de vapor enquanto tá assando. Ele vai gerar vapor e vai fazer com que a casca do pão fique mais fina, não fique aquela casca grossona e tal. Outra técnica, você pegar um borrifador de água, põe água, não põe aqueles negócios de passar roupa que sua mãe tem. E ó, borrifa na parede do forno, ó. Tá vendo? Ele vai fazer um barulhão e vai fazer um vapor. E esse vapor vai ajudar na casquinha também. Então borrifa bastante, até fazer bastante barulho de vapor e fecha o forno. Agora, mais uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, vai estar tudo assadinho, bonitinho pra gente comer. Então vamos esperar pra ver como ficou. E a gente chegou finalmente no final do nosso processo. Lembrando que pra gente, cara, esse aqui é um chef noob, não é pra fazer essas receitas mirabolantes, cheias de coisas, mas foi um pedido especial, atendido praticamente como um presente de aniversário, então tá pra vocês aqui o nosso pão de cebola. Deixa eu tirar do forno. Presente de aniversário de quem, Thiago? Ah, cara, isso aí... Nossa, quente e tá bem... Ô, louco! Olha isso. Ficou bonito pra caramba! Ficou bonito, né? Nossa vida! Eu não tava acreditando que ia ficar bonito assim, né, Arthur? Nossa! Cara, tá... Não tem nada de chef noob nisso aqui, velho. Não tem nem um pouco de chef noob aqui, cara. Aqui é chef profi. Então vamos descolar um aqui, tirar do fundo. Você não vai nem usar o microfone? Não tô usando o microfone. Põe o microfone aqui, velho. Cadê o microfone? Dá o microfone pra mim. Pronto, agora eu tô microfonado. Fiquei emocionado com o resultado do meu pão. Acabei esquecendo do microfone. Mas vamos descolar aqui do fundo. O primeiro é mais difícil porque ele fica muito perto da borda, então ele fica mais difícil de tirar. E tem um pouco de cebola, ele tem um gostinho de cebola. Cara, a massa dele é feita com cebola. Deu uma grudadinha aqui no fundo, mas não tem problema não. A massa dele é feita com cebola, você percebeu Mostra que... direito aqui. Ai, tá quente pra caramba, velho. Calma. Mostra aqui, Aqui, velho. ó. Agora sim. Deixa eu pegar um pratinho. Cadê o pratinho? Ai, tá quente demais. Valeu. Mas tá bem bonito, cara. Olha isso. Vamos abrir ele. Nossa! E macio ainda. Tá bonito, macio. E vamos ver se tá gostoso. Então, tá muito bom. Mostra Então- de novo aqui. Faz a receita vocês aí. Prova que tá sensacional, galera. Põe uma manteiguinha. Ou faz hambúrguer com ele. Ou faz um lanche. Ou come puro também que dá tudo certo. Pão de cebola no Chef Noob.